Eu mesmo, eu hoje em dia, eu acabo fazendo isso. Eu deixo o anime no monitor e tô fazendo outra coisa. Tô trabalhando, tô jogando. Então, assim, eu tô assistindo aquele Gyakush, Gashiakuta. Gashakota. Eu tô assistindo esse Gashakota. Gashiakuta. Hã? Gashiakuta. Gashakota. E eu não consigo nem saber o nome dos personagens principais. Fala, galera. Hoje a gente vai falar de um tema mais, como é que eu vou chamar? Mais psicológico, mais Comportamental. comportamental, essa é a palavra certa. A gente vai falar sobre a nostalgia de tudo, mas principalmente Do futuro da nostalgia, na verdade. seria esse o termo, o futuro da nostalgia, porque A nostalgia está morrendo? Eis a pergunta. então, morrendo ainda não, mas está num caminho para isso, infelizmente. O que está acontecendo? A gente não está gerando, a gente está gerando, aliás, muita coisa ao mesmo tempo e não dá tempo de você ter um apego para futuramente você ter uma nostalgia daquele momento. Então você tem é, muita informação. Por exemplo, quando É você um era mais... excesso de estímulo, né? Exato. E quando você é mais novo, você tinha uma restrição. Ou só passava isso na TV aberta, você só tinha acesso a tal jogo. Então, assim, você criava um período de memória e que depois futuramente vira nostálgico, como a gente fala de animes passados. Então, hoje em dia, tem uma gama muito grande de informação e você não consegue criar períodos para nostalgia. Então, o que acontece em jogos, por exemplo, tem muita gente que tem nostalgia de jogar o Red Dead Redemption 2. Então, volta e meia você volta lá pro jogo só para ficar dando de cavalo, tá? Então, só que hoje em dia tem tanta coisa que você não consegue fazer a geração nova criar a memória para futuramente ela ter nostalgia daqueles momentos. É um ponto ali. Eu acho que ainda mais antigamente, ainda além, antes do Red Dead e tudo, né? A gente tinha Mario, Sonic, jogava ali 3, 4 títulos diferentes num ano, né? Não era nem no mês, era num ano, assim, já jogava meses e meses jogando Sonic, o Mario, depois conseguia lá um Tartarugas Ninja, jogava mais por meses e meses, mesmo que o jogo zerasse ali em poucas horas, né? Jogos de algumas horas para zerar. Mas zerava várias vezes, jogava muitas vezes a mesma coisa, né? Então a gente tinha, ou partindo fora de games ali, animes ou mesmo desenhos, né? Caverna do Dragão, passava várias e várias vezes a mesma. Por anos passou Caverna do Dragão, então a gente ficava anos com um desenho só, Pica-Pau, Pernalonga, não tinha aquele episódios que repetiam, então tu tinha um apego naquilo porque você decorava as falas do personagem. Chaves, que passou aí por décadas na televisão, né? Então a pessoa realmente tinha um apego grande em cada um desses, porque era pouca coisa que a gente tinha, né? A gente tinha que ficar repetindo o mesmo título, o mesmo videogame, o mesmo filme. Filmes ainda talvez um pouco menos, porque sempre tem lançamentos e tal, mas mesmo assim, algum lançamento meio médio, tu deixava pra lá, ia assistir de novo o mesmo filme que tu gostou mais e passava em sessão da tarde, passava várias vezes, né, uns filmes
que chegava a te encantar ali, porque de tanto passar, tu ia ser obrigado ou gosta ou não assistir nada, né? Acho que era meio isso, assim, a gente. Mas não tem aquele período. Hoje, para a geração atual, não tem isso que chama, até tá na cola em algum lugar, âncora emocional. E hoje em dia não tem isso. Porque, assim, De Volta para o Futuro, você fala do filme e você já consegue lembrar do DeLorean, de tudo do filme. Então, as gerações atuais não têm esses clássicos para. Então, o mais novo, assim, talvez o Shrek, algum filme assim que a pessoa pega uma nostalgia, o filme do Minions, alguma coisa assim. Mas a geração atual não tem. Aliás, não é que não tem, tem muita informação e nada que o grupo consiga criar memórias, âncoras Mas tu emocionais. acha que não é uma falta de qualidade, assim, Não, exatamente? qualidade não, é muita coisa. Então, assim, pode ser 10 filmes clássicos que saíram recentemente, de ótima qualidade, mas a geração não tem uma âncora porque a quantidade é muito grande. Então, você não. Mas acho que cai um pouco também ali da gente ter, não ruins, mas muita coisa média, né? Muita coisa. Como falou, sai muita coisa. Então, antes a gente tinha para sair um filme, cara, era complicado, tinha que ter orçamento, produtora, multimilhões, milhões de orçamento, e hoje as câmeras são mais acessíveis, tem gente fazendo filme aí com câmera de iPhone, as câmeras têm uma qualidade melhor, então hoje tá mais fácil fazer alguma coisa, né? Então, muitos estúdios menores estão fazendo não lança no cinema, mas lança Netflix, lança Amazon, lança em outros lugares, então tem muita coisa que não chega a ser ruim, né? Porque não tava lá, talvez, mas muita coisa média, e aí o pessoal gosta, assiste, mas não é uma coisa que vai ficar para a vida da pessoa, né? Mas assim, na tua opinião, essa não é uma geração de clássico, mas tem bastante coisa reciclada. Vamos botar, por exemplo, jogos com remake, filmes com remake. Então, qual a tua opinião de criar essa cultura que já é uma nostalgia nossa para a geração nova? Eu acho que não chega, eu acho que a maioria não chega para a geração nova, acho que pouca coisa assim desses filmes que são focados claro, tem filmes que estão tentando reviver, né? Estão tentando trazer alguma coisa nova, mas os filmes que são focados em nostalgia é mesmo para o público mais antigo, e eu acredito que não pega muito o público jovem, porque é um ritmo diferente, né? Uma coisa diferente hoje. Então, a pessoa que quer ver uma nostalgia lá de um jogo mais antigo, que tem um ritmo mais lento, alguma coisa assim, esse remake, esse remaster é focado nessa pessoa, né? A pessoa que jogou lá um Ocarina of Time, jogou lá um Ocarina of Time no passado, agora fez um remake, um remaster para essa pessoa que jogou lá jogar de novo. Talvez vai pegar um ou outro ali da geração nova, mas eu acredito que não pega muito, o pessoal vai estar em outro ritmo, outra uma coisa. Nostalgia para nós, só que essa reciclagem vai trazer mais nostalgia para quem já curtiu. Vai suprir a nossa nostalgia, mas não vai criar. Não vai criar essa âncora emocional da nova geração, talvez. Tem casos que pode acontecer, mas eu acho que é mais difícil, porque ou tu vai perder a nostalgia, tu vai se reinventar e vai atacar a geração nova, com o ritmo da geração nova, com alguma coisa assim para manter o nome vivo, né?
Então, várias gerações que gostam de Resident Evil, mas cada um é um estilo diferente. Tem gente que gosta do 5, ou quem gosta da franquia antiga, enfim. Mas aí fazer um remake do 2, às vezes não vai chamar tanto esse público que já gostou da geração mais nova. Então é mesmo para atacar a nostalgia de quem jogou lá atrás. Mas ou eles se reinventam, e daí quem tá nessa geração mais nova vai gostar, e quem tá saudosista lá do passado não vai gostar muito, né? Ou eles jogam mesmo um remake com o mesmo estilo, mesma coisa do original, que vai acabar talvez afastando um pouco a geração mais nova, né? Acho que tem sempre um balanço ali, e não chega a dar muito um reboot, né? Mais o reboot para a geração nova, que rebuta, aí eu vou trazer o nome, eu vou continuar com o legado do nome ali, mas é reboot, novo visual, novo ritmo, tudo, ou eu vou fazer um remake lá só porque um remaster, remake para a geração antiga. Daí seria mais realmente alimentar a nossa nostalgia, porque não vai ser suficiente para a geração nova sentir o que nós sentimos com aquela... Exatamente, acho que não... Teria que ser criar uma coisa nova que futuramente tenha essa âncora emocional que a gente falou, que futuramente gere a nostalgia para aquele momento. Então, o que a gente gerar de remake vai alimentar a gente, mas a nova geração não vai conseguir sentir a mesma coisa. Então a gente teria que criar hoje algo que gere âncora emocional sem quantidade... eu acho que um pouco é isso de ser muito descartável, né? Então tu vai... o que a gente pode dizer assim, a gente cresceu assistindo Pica-Pau, por exemplo. A criança hoje, às vezes, ela não consegue dizer isso, porque ela já assistiu 10, 20 desenhos diferentes durante um ano, e a gente passava 3, 4 anos assistindo o mesmo. Então... porque a gente tem... é o ponto da nostalgia. A gente tem tempo para aquela âncora e tempo para processar aquele momento. Mas é que assim, o próprio nostalgia, ele lá do grego, né? Ele vem de um pouco de sofrimento, né? E então, se tu não tem um pouco desse sofrimento, não é uma nostalgia, né? Então, vamos pensar friamente, né? Quando que era melhor? Quando a gente só tinha 3 tipos de desenho, ou 3 jogos para jogar no ano, ou agora que a gente tem dezenas, centenas, milhares de jogos? É melhor agora. Por que a gente tem saudade do passado? Por causa dessa âncora emocional, por causa de... era pouco, mas era o que a gente tinha, né? Então, como a gente falou, a gente cresceu assistindo Pernalonga ou Pica-Pau. A criança hoje não cresceu assistindo um só desenho, uma gama, então não tem um apego num só. Ela vai ter várias. Então, todo domingo eu parava para assistir, não sei o que tinha domingo, vamos botar aqui Xena, Hércules. Pode ser um desses, uma série lá do SBT, né? Então todo domingo tu parava para fazer isso. Hoje tu não para um domingo para fazer isso. A hora que tu quiser, tu vai lá e assiste. Então não tem um ritual, vamos dizer assim, agora vamos parar com a família, ou mais antigamente, né? Domingo no parque com Cidade contra Cidade, aquela coisa que tinha um programa de domingo, né? Então a gente tinha todo domingo eu fazia isso. Acontecia que eu fazia isso só no domingo, porque só passava no domingo, tinha uma escassez que gerava uma âncora emocional. Porque, reunia a família para fazer isso. Eu reunia com meu amigo, a gente assistia, todo mundo assistia Pica-Pau, ou assistia um outro desenho e comentava quando estava na aula. Ou um episódio de anime, né? Quando começou Cavaleiros, a gente assistia Cavaleiros e comentava na escola, viu o episódio lá que aconteceu e tal. Então tem
essa coisa comunitária, né? De tu ter Hoje em dia é uma bolha de novidade que estoura e é o tempo que a gente tinha. Como você falou, vai todo domingo ter aquele momento para ter aquele apego. Hoje em dia é uma bolha de novidade, a pessoa não tem tempo de processar aquilo ali e acaba acontecendo que não gera aquela mesma âncora emocional que a gente tinha, porque a pessoa tá assistindo o anime, aí apareceu um jogo novo lá que o streamer tá jogando, a pessoa vai lá e joga um pouco daquilo lá, aí pô, eu tô com vontade de assistir tal anime, vai lá e assiste. Então, assim, é muita coisa, a pessoa não tem tempo de processar e não gera âncora emocional. Então, assim, o ponto de hoje é que a gente acredita que a nostalgia está morrendo. Então, eu acredito que a atenção ali é muito fragmentada, né? É muito dispersa. Então, como eu falei antes, a gente assistia Cavaleiros do Zodíaco. Assistia uma vez, assistia duas, porque ele começava a repetir, assistia três. Chaves, né? Chaves que nunca parou de passar. Então, a gente assistia meses, no mês seguinte era Chaves de novo, era Chaves de novo. Então, isso tudo te dava uma atenção naquilo, né? Porque não tinha outra coisa para te distrair. Tu já assistia Chaves, ou tu assistia Cavaleiros, ou assistia alguma coisa, era só aquilo, né? Hoje, enquanto tu tá assistindo um anime, tu já tá vendo outra série, tu já tá vendo jogando outro jogo. Às vezes eu sei de gente aí que tá com a série ligada e tá jogando um jogo. Como é que tem atenção nos dois ao mesmo tempo, né? Às vezes tu não consegue absorver o suficiente de nenhum dos dois para aquilo ficar guardado na tua mente, né? Eu mesmo, eu hoje em dia, eu acabo fazendo isso. Eu deixo um anime no monitor e estou fazendo outra coisa. Estou trabalhando, estou jogando. Então, assim, eu tô assistindo aquele Gashakuta. Gashakuta. Eu estou assistindo esse Gashakuta. Gashiakuta. Gashiakuta. Gashakuta. E eu não consigo nem saber o nome dos personagens principais, porque eu sei o que está acontecendo no anime, porque eu estou acompanhando fragmentadamente. Então, estou trabalhando, ou no final de semana, ou mais à noite, eu estou jogando, e eu deixo passando ali, estou ouvindo lá, né? Estou acompanhando fragmentos de cena, então eu sei o que está acontecendo lá, mas tipo, eu não consigo... sabe em linhas gerais, assim, mas não tem não grava isso na tua mente para depois de ano que vem dizer, cara, lembrei daquela cena do Gashakuta lá. Não vai lembrar, porque foi uma coisa muito rápida ali, né? Uma atenção dividida, né? Eu já tenho problema com o nome chinês e japonês, e eu acabo não gravando, pior ainda, né? Eu queria acompanhar ele, porque eu tinha intenção de conversar, fazer um episódio aqui no podcast sobre anime. Então, o que eu estou acompanhando é muito fragmentado para poder fazer um comentário específico. Então, vai ter gente que assiste a gente que assistiu de forma completa. Então, eu posso passar uma informação e aquela pessoa vir, não, pô, tu não assistiu o anime direito, tu não entendeu essa parte. Não, exatamente. Acho que ali tem o caso, né? Tipo, depois que tu... Porque o que acontecia antes, assim, a gente às vezes assistia Hércules, como tu comentou lá. Aí, primeira vez que passou o episódio, tu vai lá, assiste, presta atenção e tal. Mas aquilo repetia tantas vezes, depois tu já estava assistindo enquanto almoçava, tava fazendo tarefa de aula e estava assistindo, mas isso depois que tu já incorporou aquilo, né? Hoje não, hoje como tu tem muita coisa para ver, muita coisa para fazer, tu não vai voltar no Gashakuta, né? Tu não vai assistir várias vezes. Então aí é que é o ponto das vezes a gente tem muita coisa, então falou ali, eu tenho que preparar outras coisas do podcast, tem que trabalhar, tem que fazer alguma outra coisa, e eu estou assistindo o Gashakuta lá pela primeira vez, meio fragmentado. Isso não vai te entrar na tua mente, não vai ficar ali para ti, né? E se fosse o outro caso, antigamente a gente ia
Ah, então a gente tá jantando e assistindo o Cavaleiro do Zodíaco. Aí, semana que vem vai passar de novo. Na primeira vez tu não absorveu tudo, mas isso vai se repetir. Isso, a gente tinha uma escassez de conteúdo, né? Então, semana que vem, ou daqui a um mês, vai passar o mesmo episódio de novo e tu vai assistir de novo. Aí cada fragmento tu vai vendo, agora entendi por quê, porque não tinha, a primeira vez eu não tinha entendido. Perdi uma parte ali, me desviei a atenção. Então, acho que isso é um pouco do que traz essa nostalgia, porque a gente tinha que revisitar muitas vezes a mesma coisa, né? E aí, sempre que eu estava jantando, eu estava vendo Cavaleiros. Lá no passado, quando eu tinha 12 anos, alguma coisa acontecia, sempre fazia tal coisa. Então, tu lembra disso com carinho. E hoje não, uma vez, quando eu jantei, eu assisti Naruto, outra vez eu assisti outro, e depois eu assisti e sentei e assisti vários episódios de uma vez só, porque hoje está tudo disponível na era digital, ali está tudo disponível ao mesmo tempo, né? Tu pode assistir 20 episódios, uma temporada inteira do anime ali, um atrás do outro seguido, né? Então acho que um pouco também disso diminui o apego, né, com a obra, né? Hoje em dia, quando eu já cometo esse erro, que acontece muito nessa geração de ficar dentro dessa bolha de novidade. Então, acontece, por exemplo, com jogos. Todo dia lança a cada 2 dias, sei lá, lança um jogo diferente. Então, tem um streamer jogando. Aí a pessoa vai pulando de jogo em jogo, sabe? Ela não pega um e destrincha ele, sabe? Mesmo a gente não chegou a destrinchar o Expedition 33 lá. Não chegou a fazer tudo que tem no jogo, Não, né? mas eu acho Acabou indo que a campanha principal, mas deu tempo, uma âncora emocional para ter apego para aquele jogo, para futuramente, sei lá, 2050. mas eu acho que ali, pelo menos no meu caso, né, do Expedition, nenhum jogo assim eu jogo muito assim destrinchar 100% e tal. Eu acho que o Expedition vai ter nostalgia para mim, porque apesar de eu não estar jogando ele várias e várias vezes ali, eu consumi muito conteúdo dele, né? Então, música direto, escutando música, vi muito, joguei ele, né? Tudo certinho lá, vi muito react dos streamers, assim, toda hora, até hoje, pouco tempo ali, vendo assim, o pessoal começou a jogar agora, tá lá terminando o capítulo 1, e a reação deles quando termina o capítulo 1, né, a reviravolta que dá ali. Então, realmente dando uma atenção para aquilo, né? Acho que talvez pelo nosso passado e tal, da gente prestar mais atenção nas coisas. E realmente eu presto atenção no que o pessoal tá achando, eu vejo lá qual é a opinião deles, né? Não simplesmente não deixo lá rodando à toa, né? Então, quando vejo reação de outros compositores, pessoal de música mesmo, comentando sobre a música do Claire, que é uma coisa mais de alguém já de um nível mais técnico, realmente falando da técnica que usaram sobre que eles usaram o violoncelo junto com o violino, isso dá um contraste ali, né? O violoncelo é mais grave, o violino mais agudo, quando entra o coral lá no Lumière, né? Então tem tudo isso uma coisa de ter um carinho com a obra, de ter uma atenção, de correr atrás do que está acontecendo, né? E acho que muita gente hoje não tem. Acabou esse jogo, já parte para outro, não dá mais bola, não vê mais, a série, né? As séries hoje acabam uma, tu não vai lá reassistir ela, tu acaba uma série e já começa outra, porque tem muita coisa saindo, muita coisa acontecendo, né? Eu vou repetir que é uma bolha, né? Realmente. Mesmo a gente ainda. A gente é novinho ainda, mas eu me refiro mais às gerações que estão
nascendo agora. É uma bolha específica de novidades, tudo ao mesmo tempo. Então sai anime novo, e jogo novo. Então, como a gente tinha o reaproveitamento de informação, muito da geração nova não tem isso. Ela não tem. A pessoa jogou. Vou dar o exemplo que a gente usou já do Claire. A pessoa jogou o Claire, em seguida ela foi lá e jogou outra coisa. Ela jogou por jogar, não criou aquele. Então, essa geração mais recente agora, vou botar aí dos 5 aos 15 anos de idade, por aí eu acredito, não está não tá conseguindo criar âncora emocional para quando chegar adulto, lá, poder lembrar, ter aquela nostalgia. Então, Não chega a formar a memória ali, né? A memória é muito rápido, né? A pessoa vai pegar, ter tipo um flash, lembrei eu joguei esse Claire, mas faz muito tempo e tal. Mas ela não vai ter aquela. Como a gente fala, né? Toca uma música de Mario ou de Sonic ali, tu lembra na hora, né? E eu com Claire também vou lembrar, porque eu escutei muito, né? Mas quem jogou por jogar, quem pegou para jogar Claire e simplesmente jogou ali porque estava no hype, jogo do ano, vou jogar, joguei rapidinho aqui, já parti pro próximo, daqui a pouco não vai mais lembrar das músicas, não vai lembrar dos personagens, lembra lá, eu lembro, esse aí é do Claire, mas qual que é a personalidade dele, o que ele fazia, a pessoa não vai lembrar, sabe? Então, acho que ter esse tempo de criar essa memória, de deixar isso se entranhar na tua cabeça, né? Eu acho que isso é importante para ter a nostalgia no futuro, né? O que as pessoas assim na idade da gente, tipo 18 anos, então, o que a gente pode fazer para as gerações novas para poder criar, para não precisar matar a nostalgia, talvez, não sei se é possível a gente ajudar, mas sedimentar, até mesmo, como é que eu vou falar, mas fragmentar a informação, tipo, esticar para a geração nova poder criar um vínculo com tal jogo, com tal anime, por exemplo, o Mario. É um joguinho muito simples, então, mas ele tem como você criar um vínculo. Então, como nós que temos essa nostalgia com o Mario, podemos ajudar a geração nova a ter esse vínculo com. Não vou dizer criar um Mario novo, mas tentar sedimentar alguma coisa que gere a nostalgia, para não matar a nostalgia no futuro. Cara, é só desacelerando mesmo, ter desacelerar, não tá naquele ciclo, né? Começa um, termina outro e tal, tem que realmente degustar a obra ali, né? Mas a gente até pode tentar, mas eu digo, as gerações novas, o marketing é pesado. Então, assim, a pessoa quer acho que ganhar sim. dinheiro, o estúdio quer vender o jogo, o estúdio quer vender o anime, então vai saindo coisa à torta e direito. Então, a gente não tem como botar um muro para essa informação, para filtrar essa informação. Não, mas acho que já tem os que furam a bolha, né? Tipo Skyrim ali, tá há muito tempo, o pessoal joga, rejoga e coisa. Animes, né? Como, por exemplo, Attack on Titan, eu acho que não foi um anime assim que o pessoal pegou, assistiu uma temporada, acabou e morreu, né? Ele foi, criou uma base de fãs, ele criou um negócio assim, acho que um ponto importante que
que ele meio, esse ponto ele meio que prejudica para essa nostalgia, quando, por exemplo, a Netflix começou a lançar uma temporada inteira de uma série de uma vez só no catálogo, né? Então, era uma série que 12 episódios, tu vai demorar 3 meses para assistir, uma vez por semana, normalmente. Era um episódio por semana, tu assistia ela uma quarta-feira à noite, tu tinha que esperar o próximo episódio quarta-feira da semana seguinte, 12 episódios, às vezes 20 e poucos episódios, passava 6 meses assistindo uma série, né? Tipo Lost. Lost que, meu... Então, Lost é um caso que eu acho que é uma boa série, o final questionável, mas é uma boa série, mas que se ela fosse lançada no esquema Netflix, ela talvez não seria tão nostálgica assim, porque o pessoal ia pegar numa semana, eles assistindo no final de semana ali uma temporada inteira, e aquelas discussões que tinha de um episódio para o outro, que o pessoal fazia, acabou o episódio, deixou um gancho lá, um mistério, alguma coisa. O pessoal comentava durante a semana, para na próxima semana, às vezes não tinha resposta, às vezes tinha, mas ele gerava tudo isso, e isso... Essas teorias, essas coisas, isso alimentava o pessoal de ter uma atenção na série, que eu acho que se ela lançasse uma temporada inteira direto na Netflix, como acontecia... Hoje em dia a pessoa maratona, ela absorve aqui e já sai. Ela não tem tempo de processar. É que acaba todo... Não tem tempo para trocar informação de... eu achava que o rei ia perder o trono por causa disso, não sei o quê. Você absorveu tudo porque você já sabe, você já assistiu até o final, então você já resolveu tudo, né? Então, quando antes tu ficava pensando naquilo durante uma semana inteira, e agora eles meio que deram uma parada, né? Tem alguma coisa ainda que lança, mas tem muita coisa que eles já cortaram e estão lançando semanal, porque dizem que do outro jeito é aquele hype momentâneo ali, todo mundo assiste naquela primeira semana, né? Lançou uma temporada inteira de Stranger Things. O cara vai lá e maratona num sábado, num domingo, acabou, pronto. Não assiste mais. Eu gostava do jeito que eles fizeram com Game of Thrones, com House of Dragons, porque sai o episódio. Aí as pessoas ficam especulando daquela semana inteira para chegar aquele eu acho que eles podem fazer algo um pouquinho diferente no caso hoje, porque não é uma TV aberta, então tu pode ter essa liberdade, né? Até aconteceu com o que a gente comentou do anime do Sentence to be a Hero. O primeiro episódio tinha 1 hora. Então tu vai cativar a pessoa ali com 1 hora de episódio, com um episódio maior, que vai ter tempo de contar uma história, porque às vezes 20 minutos é pouco. A pessoa meio que não vai conseguir contar tudo que tu quer, ou vai apressar muito, ou vai dar alguma coisa ali, vai estragar o teu primeiro episódio. Mas faz um primeiro episódio maior, ou lança, igual a Netflix, lança 2 ou 3 episódios de uma vez só, que é pra pessoa se encaixar naquela série, naquele momento ali, pegar todos os mistérios principais de Stranger Things, por exemplo, ou alguma coisa assim, e depois tu lança semanal alguma coisa mais fragmentada, que tu vai gerar comentários durante a semana, tu vai gerar atenção da pessoa por meses, né? E isso acho que esse ponto prejudicou muito, e agora eles viram, não sei se por questão de retenção, por questão de financeira lá para eles foi melhor, mas de alguma coisa eles mexeram e muitas séries estão saindo semanais, né? Não está mais saindo a temporada inteira como acontecia. Porque é aquela coisa, o que a gente assistia Friends, vamos lá, assistia Friends toda semana, um episódio, uma coisa mais semanal, que tu tinha um tempo maior, né, para tu apreciar, e depois o pessoal comprava o DVD. Aí sim, ele jogava o DVD lá e enquanto estava almoçando, ficava escutando, era só ficava reforçando o que tu já tinha prestado atenção, né? E no caso do Stranger Things ou outra coisa que a Netflix lançava de uma vez só, a pessoa tinha uma atenção ali por algumas horas e depois nunca mais, né? Então não ficava relembrando os episódios, né? Ela não tem aquela recorrência para poder gerar a cor emocional. O teu ponto é
é crucial, porque hoje em dia não tem isso. A pessoa não, até no caso dessas séries que são lançadas semanais, ainda vai, porque o pessoal vai lá no Twitter, vai lá no Reddit, fala, Tem interação, né? eu acho que vai acontecer tal coisa. Então, assim, nesse tempo, a pessoa está criando uma âncora emocional com aquela série que futuramente vai gerar. O League of Legends. O Lost tinha canais do YouTube que era lançava episódio, eles assistiam episódio e daí fazia o episódio de teorias daquele episódio. Então, tu tinha assistido o episódio, tu ia lá, assistia a teorias e não sei o que. Às vezes acontecia de ter uma teoria lá, vou ter que assistir de novo. Porque eu não peguei essa parte. Aí tu vai lá e assiste de novo. Não tem nada a ver com o que tu falou, porque eu reassisti e isso não encaixa, ou é mesmo, eu assisti e realmente faz sentido. Então, isso gerava toda uma conversa, uma interação que fazia a pessoa se apegar bem mais, né? Às vezes tinha uma fala só que você assistiu, mas você não percebeu que aquilo lá tinha alguma coisa a ver, um gancho. Então, aconteceu com o The Walking Dead também. Então, assim, eu ia comentar agora do League of Legends. League of Legends é um jogo que tem uma vida extensa, né? E eu acredito que, não, fora um pouco da geração que a gente falou, porque a maioria dos jogadores de League of Legends agora devem estar na faixa de entre 18 e 25, acredito, um pouco mais abaixo ali, talvez os 15 anos. Mas essa geração que é nova, que eu comentei dos 5 aos 15 ali, eu acredito que não vai ter esse tipo de nostalgia, tipo, quem joga LoL, quem jogou LoL, vai ter aquela nostalgia do jogo Fortnite e tal, mas essa geração que a gente está pontuando hoje, eu acredito que não tem nada específico para criar esse tipo de âncora, ou até a própria geração não está querendo. A gente fala também aqui da nostalgia, mas também será que é necessária, né? Não é uma coisa necessária, talvez, que no futuro... É uma coisa emocional, então assim, é um sentimento que mistura com saudade, com melancolia e tal. Então você tem um tipo de apego emocional. Então não é uma necessidade específica. Seria uma coisa. Mas assim, a gente fala, vai morrer, mas será que é ruim se morrer? Será que. Empaticamente falando, eu acho que não deveria, né? Não deveria deixar morrer a nostalgia. Porque empaticamente que eu falo é que a geração possa sentir o que eu senti também. Aquele apego. Não precisa ser aquele apego, como é que eu vou dizer, tão fixo daquele, mas uma memória específica que a gente está falando de questões nostálgicas, mas na questão animes, jogos, tal, que os temas do nosso canal. Mas, claro, tem geração que cria a nostalgia por momentos da vida dela. Tipo, ela foi numa casa rural lá, vivenciou algo específico, criou aquela memória específica, mas o ponto hoje da gente seria o da questão animes, jogos, tá, filmes, então assim, que são o que criaram ganchos pra gente e que a gente poderia ajudar essa geração nova a ter essa mesma emoção que a gente teve. Então assim, empatia minha, eu gostaria que continuasse tendo, que continuasse existindo, mas necessariamente eu acredito porque às vezes a gente fala que eu também acredito, né, que tem esse sentimento, é legal de ter, né, de ter como lembrar do passado e das experiências e tudo, mas talvez essa geração realmente nem queira ter isso lá no futuro, né, não sei dizer.
Mas acho que hoje, com essa variedade muito grande, o que está acontecendo é nostalgias muito próprias, né? Muito individuais, assim, uma bolha muito pequena. Então, como a gente falou no passado, os melhores jogos, a gente jogou Mario. Todo mundo jogou Mario, porque era só o que tinha, né? Então, não tinha, eu não gostei de Mario, vou jogar outra coisa. Não, outro joga Mario, outro não joga. Então, se tu jogou, todo mundo tem nostalgia de Mario. Porque eu assistia Sessão da Tarde, um filme X lá. Todo mundo assistia, porque não tinha como. Tem três canais de TV. Era desacelerado porque mas assim, a gente tinha. Era um acesso restrito, né? O que eu digo assim é que todo mundo assistia a mesma coisa, todo mundo jogava a mesma coisa. Então, tu tinha 3 canais de TV, 4 canais de TV, às vezes, no máximo ali. 2 principais, talvez, vamos botar aqui. Se não assistia um, assistia o outro. Então, tu vai ter lá 50% da população que assistia Faustão, 50% assistia Domingo Legal. A nostalgia tá ali, tu vai ter todo mundo, metade do pessoal que é igual a ti, que assistiu outra metade assistiu o outro, tem muita gente para tu comentar sobre aquilo, né? E hoje, tem um jogo lá maravilhoso, jogo XPTO. Quem que jogou? 200 pessoas jogaram aquele jogo. Um jogo maravilhoso, sei o quê, mas não foi totalmente difundido porque tem muito jogo. Então, às vezes tu tens o teu jogo ou a tua música, ou música também hoje, antigamente era só música em rádio, música da grande mídia, né? Música que estava fazendo sucesso, que a gente escutava. Agora não, tu vai lá e pega um artista independente lá dentro do Spotify, que ele lançou por conta dele mesmo lá, e, cara, tu pode ter um artista que tu vai ter nostalgia no futuro, mas que é só tu que vai ter. Que não vai conseguir, como a gente comenta aqui, às vezes, lembra lá do Cavaleiros, lembra de não sei o quê. Uma nostalgia comum entre um grupo ou mais individualizada, né? Um grupo menor, ou um grupo, ou até como eu falei, às vezes é próprio teu, tu cresceu ou passou, descobriu uma banda independente sei lá, da Noruega, que só tu conhece, e tu escuta ela e no futuro tu vai ter nostalgia daquela banda. Mas que mais ninguém que tu falar dos teus amigos no futuro vai saber, porque eles estavam escutando uma do Japão, o outro estava escutando uma da Indonésia e o outro estava escutando uma banda mexicana. Então, cada um tem a sua experiência. A banda mexicana. Já pensei, na primeira coisa. Tá pensando no mariachi? Não é xenofobia, cara, mas a primeira coisa que veio na cabeça quando ele falou música mexicana, eu pensei naquela cucaracha, que chama. Eu pensei naqueles bandoleiros lá. Mariachi, já pensando no mariachi. É mariachi que chama? Aquele de chapéu que os mariachis, né? Primeira coisa que eu pensei. É nostálgico, cara, porque eu aparecia de vez em quando no filme lá nos caras. Mas é o que eu digo, então antes a gente tinha uma gravadora, as grandes gravadoras que faziam a curadoria e só te entregavam aquele tipo de música ou e aquilo era difundido porque era a única coisa que tinha, então tu escutava na rádio, todo mundo escutava na rádio. Hoje não, hoje tem gente que nem escuta rádio ou não assiste TV, vai ficar só em cima do YouTube, então o YouTube... descobri um canal lá que eu adoro, tem 1.000 seguidores, no mundo inteiro tem 1.000 seguidores. Como é que tu vai comentar daquilo no futuro com alguém? Dificilmente vai ter alguém que tá na mesma bolha que tu, né? Então vou aproveitar, segue e se inscreve no canal aí, para criar nostalgia dos episódios aqui do Sofá Game Podcast, para no futuro... Espalha para todo mundo. Espalha para todo mundo, e no futuro daí vem relembrar esses episódios com a gente. Então, mas o ponto mesmo é não deixar a nostalgia morrer. Porém, como você entrou nesse ponto ali, eu acho que também é válido.
não é uma necessidade. Não é, né, que eu acho assim, que a nostalgia mesmo não vai chegar a morrer, o que vai morrer Ela vai talvez, ficar mais específica para a o que pessoa. vai morrer mesmo é essa nostalgia comunitária que a gente tem, né? Isso, era o ponto, era a palavra que eu queria ter usado antes. Eu falei comum e faltou o resto da. Mas era essa comunitária, né, que eu quis dizer, essa nostalgia de grupo, onde é que você divide aquele momento. Não precisa ser dividir, assistir junto ou alguma coisa assim, mas você poder trocar informação sobre aquilo. O que acontece, como a gente comentou agora dos episódios de série. É muito interessante esse tipo de coisa, porque futuramente você. Alguma coisa acontece lá, você consegue lembrar daquele específico lá. Tipo, vou botar, por exemplo, o Dracarys, que é né, do Game of Thrones lá. É uma coisa assim que bem específica da série. Quem assistiu comentou no Reddit, no Twitter lá. Futuramente ela vai lembrar daquilo ali, né, vai fazer uma brincadeira, então vai ver um dragão parecido com aquele da série. Então, assim, você divide aquela informação, você troca essa nostalgia com essa âncora emocional, não é a nostalgia vai vir depois, mas você divide com alguém aquela, como eu e o David, a gente está assistindo esse do Hero lá, Sentenced to be a Hero. isso, e a gente vai comentar conforme o anime vai saindo. Aconteceu isso. Só que, claro, como a gente comentou, vai ficar eu e ele comentando sobre aquilo. Então, vai criar uma nostalgia comunitária pra gente. Mas aí no caso a gente tem uma mini bolha, né? Não sei se. Seria uma coisa, como eu comentei ali antes, uma nostalgia específica. Porque a nostalgia que a gente fala hoje, né, desses animes de antigamente, eu acho que isso necessita dessa coisa mais pública, né, de passar na TV aberta, tá todo mundo falando. Então hoje, como a gente pega um site específico que lança ali, a Crunchyroll, ou algum outro site que tenha um lançamento de anime mais específico, não é uma grande massa que está vendo, fica específico pra gente, né? O Crunchyroll mesmo tem milhares de animes lá, então não dá pra dizer assim, a gente assistia 4 animes que passavam na manchete, e agora a gente tem milhares lá à disposição, acaba um, começa o outro, a gente assiste na hora que a gente quiser, não tem um ritual, né? Eu tenho que parar às 7 horas da noite porque vai passar na manchete, se eu perder, eu perdi e não tem como ver de novo, só quando eles repetirem lá na frente. Então tudo isso ajuda na nostalgia dessa âncora, né? A facilidade de acesso. A facilidade de acesso tira um pouco isso, né? Porque para tu ter essa nostalgia, como eu falei, tu tem que ter um ritualzinho ali, né? Eu vou ter que parar tal horário. Lembro que eu sempre parava, ou eu chegava da aula, né? Sempre chegava da aula correndo, largava tudo e corria para ligar a TV para assistir Dragon Ball, por exemplo. Isso traz uma lembrança. Agora, se eu chego da aula hoje, paro às 3 horas da tarde, eu vou assistir Dragon Ball, e quando eu quiser, no dia seguinte, às 10 da noite, eu assisto. Essa facilidade tira um pouco da nostalgia, né? Porque tu não vai lembrar assim, eu fazia isso todo dia, eu fazia isso sempre, acontecia dessa forma. Então, é muito, muito variado, né? Acaba diluindo essa experiência, né? Um ponto que a gente falou bem no começo do episódio, fica fragmentado. Então, eu até perdi um pouco do ponto que eu ia falar agora. Deixa eu puxar lá da mente. Seria, a gente tem uma nostalgia fragmentada e específica.
porque a gente, hoje em dia, é muito fácil o acesso. Eu deito na cama com o celular, eu tenho acesso a tudo, seja o jogo, seja o anime, seja a série. Então, eu posso consumir aquela informação em qualquer lugar. Eu não tenho, como o Dave falou, o ritual. Claro, o meu ritual de dormir ainda eu sigo, mas não é uma coisa que vai criar nostalgia. Tipo, à meia-noite eu vou pra cama, vou dormir, vou pegar meu celular, vou dar uma olhada no TikTok e tal, mas é uma coisa que você não cria é ritual mesmo o nome que chama, mas aquele ritmo de chegar da aula, como o Dave falou, assistir aquele anime, porque você tem muita facilidade. Você pode estar fora de casa, né, na aula mesmo, pegar o celular lá e acompanhar o anime. Então, assim, Ainda assim tu consegue, né? Eu acho que se tu tem não realmente. faço isso, tá? Mas se tu tem atenção, se tu gostou mesmo do conteúdo, tu consegue apreciar ele, falar e ir atrás, né? Mas quando a gente tem, como eu falei, hoje a gente tem muita coisa média e tu vai consumir. Como assim, média? Como eu falei, né? Antes a gente tinha que ser muito bom para uma produtora lançar a tua música. Hoje em dia, tu é médio, tu não é ruim. Tá, entendi. Tu é médio, tu lança sozinho lá e tu. Para alguém é bom, mas não quer dizer que para a grande maioria aquilo vai ser um sucesso, né? Então tem muita coisa média que não é ruim, que é bom para um ou para outro, que a pessoa toca muito fundo numa pessoa e pega num emocional diferente e tal, mas é muita coisa média, muita coisa assim, é muito fácil fazer as coisas hoje, né? Não só de consumir, mas também de produzir, né? Então, coisas que a gente falou de animes que era difícil de fazer, era uma coisa que tinha que passar por uma curadoria, um monte de gente tinha que aprovar aquilo para daí chegar no público. Isso ficava passando várias e várias vezes na manchete, passou várias vezes, porque eles não tinham 20 animes, eles tinham 4, então aquilo começava a repassar. E hoje a gente tem 200, 300 animes. E aí a pessoa quer assistir não quer repetir aquele anime, ela vai lá e pega um outro que não é tão bom, é médio, ela vai assistir outro, e aquilo vai diluindo as experiências dela, né? Entendi. Antes a gente só tinha o creme do creme, então a gente só tinha a gente era limitado ao top que aparecia. Porque o que tinha, a gente tinha no canal da Manchete ou no canal, ele tinha 2 horas para passar anime. E dessas 2 horas ele não ia passar um anime médio, ele ia passar o melhor que ele conseguisse, porque ele ia criar audiência. Hoje a gente tem um Crunchyroll que ele tem lá o top, mas aí depois de um episódio de 20 minutos lá que passou na semana do Attack on Titan ou do Naruto ou do que for o anime do momento, a pessoa tem mais 24 horas no coisa. Então eles enchem de coisa lá, conteúdos que não são necessariamente ruins. Tem coisa ruim, né? A gente sabe, mas não são necessariamente ruins, mas coisas médias e para o pessoal continuar consumindo. Então, eu vou dar um exemplo assim. Me desculpe o pessoal que assiste até, mas a gente já teve acesso também aos médios, mas foi um pouco mais depois. Quando teve Band Kids, teve Bucky. Bucky não é um anime top, eu considero um anime médio para ruim. Ele não é não assistível, ele é até divertido de assistir. É aquele negócio, ele é eu falo médio aqui, mas o bom ali, o médio, na média, né? Ele tá na média, não é que ele é médio porque é ruim, ele tá na média. É um anime que tá na média, ele não é um Yu Yu Hakusho, ele não é assim o top, mas ele é bonzinho, ele tá lá, entendeu? Então a gente tem acesso hoje a esse tipo de conteúdo em quantidade. Como eu falei, o que antes passava na TV, vou passar Churato,
porque o Shurato é um dos top lá e vai me dar audiência. Durante aqueles 2 horas de programa lá que eu tenho, vou passar só Cavaleiro, Shurato e o Hakusho, etc. Vou passar só os 5 top. Os outros 30 que lançaram, que é médio, eu não vou passar, porque eu não tenho tempo na minha grade de programação. E hoje esses 30 médios estão na Crunchyroll, disponíveis aí se tu quiser ficar assistindo anime 24 horas, tu assiste. Então ele dilui a tua atenção em vários animes que não são necessariamente ruins, mas que vão estar diluídos, não são só os top, né? Então, lembra de Dragon Ball? Ah, lembra, assisti, mas eu assisti outra coisa, assisti outro. O Dragon Ball não vai ser tão importante quanto era antes, que só tinha Dragon Ball para assistir. Entendi esse ponto. Então, eu acredito que a gente não tá, como o Dave falou agora, um ponto ótimo até. Eu não estava nem olhando dessa forma, mas mudou totalmente a minha visão do que eu realmente. A gente era limitado ao creme do creme. Então a gente tinha muito pouco acesso ao que não era lá do top. Hoje em dia a gente tem, além do acesso a tudo que é top, não é nem específico do top. A gente tem muito acesso ao top e muito acesso ao médio e enormemente ao ruim. E também assim, né, falando do top, não quer dizer que é o top que tu achava que é o top, né? Se tu tivesse no passado, o Michael comentou aí do Buck ou de outros animes lá que mais questionáveis da Manchete, às vezes pra ti é o top. Mas o que tu estava limitado era o top da empresa lá, o que a empresa achou que era o top, Sim. ou porque tinha mais números, ou porque o executivo lá olhou os 5, os 20 e escolheu aqueles lá e tu tinha acesso àqueles. Tu era obrigado a também achar que aqueles 5 era o top, porque... Nesse caso encaixa bem para anime e para música, né? E games também, porque para apostar em distribuir um game antigamente, que tinha que criar fita, tinha que fazer físico, né? Tinha que ter manual, tinha que ter distribuição, tinha que levar a fita para outro país e tudo mais, traduzir aquilo. Então tinha que apostar no jogo. Pode ser que para o consumidor não fosse o top, mas para o executivo lá que recebeu 50 propostas de jogo, ele aprovou 2 ou 3 e é aqueles que vão fazer. Então ele achou que aquele era o top, ele escolheu porque ele não tinha como fazer os 50, né? Então, eu acredito que é isso, gente. O nosso ponto realmente é a parte psicológica, né? Comportamental ali, vamos dizer, para quem puder, né? Quem conseguir dar uma desacelerada, valorizar mais as obras, né? Não consumir toda ela e pular para a próxima, né? Digere ela, né? Falar, como eu falei, apesar de eu não ter ficado horas e horas jogando Claire, mas eu dissequei lá de música, o pessoal analisando música, assisti vídeos sobre, assisti outros streamers fazendo o final do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, então quando eles descobriam as reações deles, então é um jogo que para mim vai ser muito querido, muito nostálgico no futuro, mesmo que eu não tenha passado meses e meses e meses jogando, mas eu tô até hoje acompanhando reações, acompanhando a parte de música, então dá uma desacelerada, pega um que tu realmente gosta, vai atrás, conhece um pouco mais, vê os artistas por trás da obra, vê o que ele quis dizer com isso, as séries, né, não fica ali, vou assistir só quando lançar tudo e vou maratonar ali no final de semana, aprecia toda semana um pouquinho, pensa naquele episódio durante a semana, para depois na outra semana ver se as suas teorias foram comprovadas ou não. Então, isso tudo comenta com teus amigos, traz esse questionamento, essa interação que é legal, né? Cria âncoras emocionais. Eu acho que eu por esperança minha, eu acredito assim que a nostalgia
é um sentimento bom, eu acredito que não deveria morrer. A gente teve o ponto ali de ser necessário ou não, mas eu acredito, não por necessidade, mas eu acredito, empaticamente, eu gostaria que as outras pessoas sentissem a mesma nostalgia que eu sinto do passado. Então, assim, é uma coisa boa, então eu acredito que dividir isso com alguém é interessante. Então, se você é introvertido, que você não consegue comentar com alguém, alguma coisa, mas pelo menos você gerar algum tipo de, de âncora emocional que você consiga dividir. Dividir essa experiência, né, com outras pessoas. Então, assim, gente. Criem âncoras emocionais com o Sofa Gamer Podcast. Muito importante. Exatamente. Exatamente. Nós aqui, ó. Assista toda semana, sem falta. Imagina lá no futuro você lembrar de nós. Tá. Aí, então é isso, gente. Não esqueça de comenta aí a sua nostalgia, qual que é a sua nostalgia, né? Deixa aí nos comentários o que é nostálgico pra você. Se você lembra do Super Mario, deixa do Yoshi cair lá no buraco pra você alcançar o... Se você tem nostalgia do Pica-Pau Maluco. Exato. Que eu achava era o pior Pica-Pau. Também, não. Eu não gostava muito, não. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, assiste os outros vídeos também, comenta, pode falar mal, pode falar bem, mas aqui na descrição do vídeo tem o Apoia-se, o LivePix, para dar uma força pra gente. A gente também tá no Spotify, não posso esquecer. E estamos aí toda semana. Agradeço novamente. Toda semana criando âncoras emocionais com vocês. Exatamente. Valeu, pessoal. Até a próxima.